Olá, bom dia meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade à nossa EBD, o planejamento anual, o qual nós estamos seguindo esse ano aí, seria, acredito que o semestre, mas está se arrastando aí, acredito que vai ser quase que anual, essa nossa revista por conta dessa pandemia, até nós nos acostumarmos a lidar com esses assuntos, enfim, dessas videoaulas, de lives, enfim, de se reinventar. Então, nós estamos estudando, acredito que os irmãos, aqueles que já adquiriram, a sua revista, o nosso tema é Tão Grande Salvação, estudo sobre o homem e a redenção. Vai falar sobre uma série de doutrinas que servem como base para a nossa vida cristã, uma vez que nós nos reconhecemos como pecadores, como miseráveis, carecedores da graça de Deus, da sua misericórdia, aceitos por Ele mediante a sua morte sacrificial para nos redimir. Agora nós precisamos entender algumas doutrinas básicas da vida cristã para que a gente possa desenvolver a nossa vida cristã de maneira saudável, de uma maneira que lutas, nós temos um inimigo que não dorme, que está sempre atento para tentar nos culpar, enfim, de diversas coisas, e nós precisamos ter a base cristã, uma base que é formada nas doutrinas, que são conhecimentos que vão ser a base sólida para a sua vida cristã. O exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo vai dar sobre a construção de uma base é quando ele diz que nós temos que construir a nossa casa na rocha, ou seja, o alicerce ele tem que ser sólido, uma vez esse alicerce sólido, a nossa vida, ou seja, essa exemplificação que o nosso Senhor Jesus dá de que a vida ela pode ser comparada a um edifício, a um edifício que precisa ter suas bases bem firmadas. Então as doutrinas elas entram para que nós possamos construir a nossa vida cristã em algo que realmente tenha sustentação e que nós possamos não somente conhecê-las, mas de forma a aplicá-las em nossas vidas, por conta de que o Espírito de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela se torna essa base que, independente das lutas, dos intempéries da vida, nós continuamos firmes, de pé e prontos para avançar e principalmente frutificar, frutificar para a glória de Deus, que é o nosso projeto de vida em Cristo Jesus, que a cada dia nós nos parecermos com Ele. E nessa aula nós vamos aprender a aula 6, e ela vai falar sobre também, não somente o tema, curiosamente é a sexta lição, que nós vamos aqui abordar. A última foi a Luciana, que veio, que falou conosco, que ela deu seguimento sobre a aprovação e queda do homem. E hoje nós vamos falar sobre as 6 perguntas importantes sobre o pecado. Essa é a sexta lição e é um assunto bem pertinente, uma vez alcançados pela graça de Deus, nós temos as nossas dúvidas, temos questões que nós nos deparamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, e nos perguntamos, e alguma dessas perguntas, o autor aqui da revista, ele vai propor e a gente vai pensar um pouco sobre essas perguntas. Acredito que em uma delas você já deve ter se colocado já. Então ela é bem, essa aula ela é bem relevante. Então nós aprendemos muito, eu aprendo também com ela, e de forma que nós precisamos saber o que é o pecado, qual que é a minha relação agora sendo um cristão, e quais são as implicações que eu tenho como cristão de lidar com essa dinâmica, de lidar com o pecado. Preciso saber lidar com essas questões de forma cristocêntrica, como Cristo ele agiria, como ele pensaria, como ele se colocaria em cada situação em que ele foi colocado, e ele nos deu exemplo claro disso. Então a Bíblia vai nos ensinar
os exemplos práticos, né, de uma fé que realmente atuante, né, atuante e conhecedora da palavra. Doutrinamente, ela é firmada nessas verdades, ok? Então nós vamos, né, o texto básico tá em 1 João, o texto básico, né, nós vamos ler, né, que ele está em 1 João 1, 5, 10. 1 João, desculpa, 5, 10. 1 João 5, 10. Então vamos lá. Vamos ler, ok? Eu vou ler aqui a palavra do Senhor, né? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E também temos o texto-chave, versículo-chave, que está em 1 João 1,8, né? Que é a nossa bússola aí, que nós vamos caminhar, né, na direção desse processo, desse conhecimento, né, da palavra de Deus. E esse texto se encontra em 1 João 1,8, que vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Né? Então, nós vamos falar um pouco, né, no discorrer da aula. Nós vamos ainda, né, esses textos ele vai vir à tona ainda na aula. Nós iremos de alguma forma esmiuçá-lo, né, da maneira com que o assunto, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, ele vai correndo. Então nós vamos lembrando, né, dessas verdades bíblicas. Gostaria de estar fazendo uma breve oração para que Deus possa conduzir a gente neste momento e que Ele fale conosco, né, e nos oriente, ok? Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender, Senhor Deus, sobre doutrina, sobre as verdades bíblicas, para que possamos ser cristãos saudáveis, ó Deus, e possamos frutificar, Senhor Deus. Que através das bases firmadas nós podemos aplicar as nossas vidas à obediência, à santificação e frutificando, Senhor Deus, os frutos do Teu Espírito e avançando como Teu reino aqui nessa terra, Pai. Fala conosco, nos dê sabedoria e entendimento, abençoe a cada um dos meus irmãos que estará participando dessa aula e fala com eles, ó Deus. Revela a sua verdade a eles, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como, né, nós lemos agora o texto-chave, né, que fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, né? O alvo da lição, né, hoje, o grande alvo da nossa lição é o quê? Que o aluno ele será capaz de saber, né, de conhecer o alcance de alguns efeitos do pecado na vida do ser humano. Então nós vamos compreender qual que é o alcance, né, o efeito, as consequências do pecado, né, na vida do ser humano, né, na minha vida, na sua vida, na sociedade, né, nas famílias, na educação de filhos, enfim, né, em geral. Nós vamos conseguir, nós iremos conseguir enxergar isso porque, né, enfim, o aluno ele vai conseguir entender essa verdade, isso que é importante. Sentir, quer dizer, desejar ter a vida separada para o Senhor. Né? O aluno ele será capaz, a partir dessa aula, de desejar ter uma vida santa, né? Uma vida separada para o Senhor. E uma vida separada para o Senhor nada mais é do que o que o Senhor Jesus Cristo ele nos ensina, né? Que sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra do Senhor ela vai garantir isso, né? Que sem santidade ninguém verá o Senhor. E a palavra santo, né, que ela significa cortados para fora, ou seja, chamados, né, para e por, né, no caso, chamados para Deus e por Deus, né, separados para Ele. Então, nós, né, temos que desejar, né, porque Deus ele nos chamou para Ele, né, por Ele, né, nós somos chamados e agora nós somos convocados, né, a viver para Ele, na conformidade da Sua palavra e inteira e integral adoração, não somente em momentos de culto, em momentos específicos, que faz parte sim, né, da reunião, dos momentos que é válido, que enquanto comunidade cristã nós precisamos nos reunir sim, mas o Senhor ele requer uma adoração que é contínua, ela não se limita
somente as paredes de um local determinado, mas ela não se restringe a esses ambientes. Deus ele quer ser adorado em tudo, na minha vida e na sua vida. Então, as minhas atitudes elas têm que ser atitudes que louvam e agradeçam e glorificam o nome do Senhor, ou seja, aquilo que não é pecado. Então, se eu escolho não viver e não praticar o pecado, eu estou rendendo honras e glórias a Deus. Né? Assim como Romanos 12, 1:2 vai dizer, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Então, Deus requer um culto racional, Deus requer um sacrifício vivo, e esse sacrifício vivo ele é constante. Nós temos que dedicar essa honra, esse louvor, né, a Ele em tudo que eu vou fazer, né, no trato com a minha esposa, no trato com os meus filhos, nos meus negócios, na minha família, enfim, em tudo eu devo honrar, adorar e glorificar a Deus. Então, né, eu tenho que desejar ser santo, eu tenho que buscar a santidade, eu tenho que clamar a Deus para que eu possa, né, através dessa aula e através da vida cristã, que a nossa caminhada ela segue, né, nós precisamos ter esse desejo, né, de sermos santificados por Deus, separados, porque já somos separados por Ele e agora para Ele. Então nós devemos dar a devida honra e glória a Ele com atos de obediência, com atos de gratidão, com atos de, né, que os frutos do Espírito eles possam aparecer nas nossas vidas. E isso nada mais é do que o glorificar a Deus. Tá? E agir, né? Nós precisamos agir, comportar-se de modo a dar um bom testemunho a respeito da salvação que nós recebemos de Cristo. Então o aluno ele também vai poder entender que o comportamento dele é algo que realmente não é, né? Quando Cristo nos chamou, né, não é mais para nós vivermos da maneira com que nós achamos que nós devemos viver. Ou seja, né, aquelas pessoas que falam, eu sou assim, não vou mudar e vou morrer assim, porque meu pai era assim, minha mãe era assim, minha família toda, e a pessoa, sendo cristã, ela acha que esse discurso ainda vale. Então, se Cristo nos chamou para Ele, então agora importa que eu seja assim como Ele, né, quer que eu seja. Não vivo mais eu, né? Gálatas 5:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, essa é a verdade bíblica, né? Que nós devemos agora não mais viver para nós mesmos. Né? Então, o nosso testemunho, a nossa caminhada, né, o nosso agir, né, vai dizer muito de quem, né, em quem nós cremos e quem nós refletimos a imagem. Né? Isso vai ser muito visto, né? As pessoas elas vão ver muito isso na gente. Né? Essa semana eu ouvi uma mensagem que dizia o seguinte, que nós somos a expressão viva, visível de um Deus invisível. Nós somos a expressão de Deus, um Deus invisível ao qual as pessoas não podem ver, mas nós somos a representação dele aqui na Terra. Então os nossos atos eles têm que ser atos de amor, né? O domínio próprio, os frutos que o Espírito de Deus ele produz na nossa vida, quando nós procuramos viver uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, uma vida que tem por motivo e objetivo honrar e glorificar o seu nome. E assim nós com certeza nós iremos dar um bom testemunho perante a nossa sociedade, né, diante da nossa esposa, né, da nossa família. Então o nosso testemunho ele será primordial para o avanço do reino e para que a demonstração do nosso testemunho nada mais é do que dizer, né, que nós cremos num Deus real, verdadeiro e que Ele se faz presente, Ele vive em mim, Ele age através de mim e eu tenho que evidenciar isso, não de maneira hipócrita, mas de maneira real, de maneira a entender qual que é a perfeita, boa e agradável, né, a perfeita vontade de Deus para que eu possa cumprir aquilo que Ele quer. Não se trata mais de mim, não se trata do ser humano, do Wellington, do ser humano, enfim,
Não, a vida não se resume a isso, não é a nós. Tudo aponta para Cristo. Desde o início, tudo. Não é o ser humano o centro e a razão da vida. É Cristo, Ele é o centro. Então, quando nós entendemos isso, a nossa caminhada cristã, né, a nossa visão, a nossa projeção de vida, as nossas realizações, elas têm um verdadeiro sentido, que agora realmente faz, né? Tem um verdadeiro sentido, que antes não tinha. Então vamos caminhar. Então, são 6 perguntas, tá? E a primeira pergunta é: o que é o pecado original? Por que somos culpados pelo pecado de Adão? Essa pergunta é a primeira, ok? Então nós vamos agora fazer a segunda pergunta, né, que são 6. Existem níveis de pecado? Qual é o pior de todos os pecados? É uma pergunta também que nós também vamos dar uma pincelada, nós vamos dar uma explanadinha, né, para aprender um pouquinho mais, porque eu acredito que são dúvidas minhas, né, que eu já tive também, e algumas que eu também tenho também, né? Até esse dia falando com um pastor amigo meu, ele pegou, eu tinha uma dúvida para esclarecer com ele, tá? A gente bate um papo, tudo, e eu falei, tem uma dúvida, eu falei, mas você só tem uma, Eu tenho várias, e ele já tem quase 30 e poucos anos de ministério, então aquela, né, dizer que eu tenho uma dúvida e ele disse que tem várias, então, né, nós temos dúvidas, assim, nós precisamos aprender, nós precisamos buscar em pessoas que têm a qualificação, a formação, né, acadêmica, estudaram para que, né, possam nos conduzir, né, a esses pastos verdes, o qual é o papel dos nossos pastores, né, que nos conduz aí, né, a pastar em lugares que tem um alimento saudável, que é a palavra de Deus, e, né, pessoas que ensinam, né, a teologia saudável, a teologia de Cristo, a palavra de Deus, porque ela é boa. E a terceira pergunta é: como perdoar a mim mesmo depois que Deus e o próximo já me perdoaram? Como perdoar a mim mesmo depois que Deus e o próximo já me perdoaram? Eu não vou falar agora sobre esse assunto, vamos deixar para abordar depois, ok? A quarta pergunta é... Desculpa, a quinta, né? Isso, a quarta, desculpa. Nosso desejo de não pecar é realmente honesto? Essa pergunta é séria, né? Acho que é uma das mais, assim, né, que eu sei que Deus vai trabalhar com a gente aqui. Eu quero parar já no assunto para a gente conversar sobre, mas são as perguntas que eu quero que a gente já tenha uma noção daquilo que nós vamos ouvir hoje. Então tá. Nosso desejo de não pecar é realmente honesto? A nossa quinta pergunta é: pessoas de moral muito elevada também são pecadoras? E a sexta pergunta é: o que significa dizer que Deus entrega pecadores às suas paixões? Interessante, né? Então, essas são as perguntas, né? Então a gente agora vai dar uma explanadinha, né? Dar uma lida um pouco para explanar um pouquinho de cada uma delas e não ser muito longo também, porque o vídeo não pode ser tão longo, eu sei, né, que nós temos que ser práticos, ok? Então vamos lá. Que é o pecado original? Por que somos culpados do pecado de Adão? O autor aqui ele vai dar uma explicação, nós vamos acompanhar. Há alguns anos, uma empresa alimentícia lançou uma campanha de marketing com uma pergunta: nosso produto é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Assim perguntamos, né? O homem é pecador porque comete pecados, ou comete pecados porque é pecador? As escrituras atestam que todo ser humano, qualquer que seja a idade, raça, nacionalidade, está desqualificado desde o seu nascimento e tem uma natureza decaída por causa do pecado de Adão. Primeiro ponto: todos nós herdamos uma natureza pecaminosa, uma terrível inclinação para o pecado. Ponto 2. Em todos os lugares encontramos pessoas violando os padrões morais, éticos, espirituais estabelecidos. Ninguém os guarda perfeitamente. Então, assim, né, nós herdamos aqui de Adão, né, essa doença hereditária, né, a doença é a pior doença que já existiu, né, e que um dia ela vai se findar, que é o pecado, né? As pessoas, elas não consideram, muitos desconsideram o pecado como uma doença, como algo que realmente mata, que realmente deve ter uma atenção da mais seriedade que nós possamos ter, que é a relação
né, do pecado, né? O pecado não pode ser tratado como um conceito abstrato, algo que, né, o pecado, né? Quando nós éramos pequenos, né, alguém já dizia, né, as pessoas já diziam, mas é pecadinho, não, isso é só uns pecadinhos, não, isso aqui. Então, assim, eu mesmo aprendi que pecado é uma coisa muito subjetiva, uma coisa bem conceitual, que não tem nada a ver com a realidade, com a vida, não tem efeito na vida das pessoas, não tem né, uma aplicação que eu poderia compreender, né? Então eu achava que pecado era uma palavra que no meu vocabulário, nas minhas, né, onde eu vivia, assim, era algo que não era nem dito, né, na verdade. Então era praticado assim de maneira deliberada, né? Então assim, né, o que vai dizer, né, que nós já somos criados ali no pecado. Então quando Adão pecou, né, Deus falou para ele, olha, como de todos os frutos da terra, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não toque, porque se você comer do fruto dela, certamente vocês morrerão. E aí nós, né, hoje, né, herdamos esse pecado, né, e experimentamos, né, a morte por conta, né, da justiça de Deus. Por Deus ser um Deus justo, ele realmente penaliza, né, o pecado, né? Então passamos a conhecer a morte por conta do pecado. Então o pecado é algo sério, ele mata, né? Ele tem a sua punição. E iremos passar, né, pelo processo da morte, pelo fato de que herdamos, né, hereditariamente, né, a nossa natureza, a natureza carnal, a natureza pecaminosa, que ela se inclina para tudo aquilo que é oposto àquilo que Deus realmente se agrada, né? Então nós, né, entendemos que o pecado de Adão ele veio, né, de forma hereditária, e nós hoje, infelizmente, na nossa carne ainda habita esse mal dentro de nós, mas que hoje esse mal, pela redenção, pelo socorro, pela salvação que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus, o pecado hoje já não tem o poder sobre a gente, não tem mais o domínio sobre a gente. E isso, né, é interessante falar, é importante dizer, porque uma vez, né, pecadores, né, mas não mais escravos do pecado. Ou seja, né, nós pecamos, né, não temos como a gente não pecar, né? Se nós dissermos que não pecamos, né, fazemos Deus mentiroso, porque somos de fato pecadores. Mas quando essa palavra é afirmada como pecadores, não quer dizer que a gente viva na prática do pecado. Ou seja, pecadores perdidos, né, que vivem debaixo da ira de Deus, que a Bíblia relata como mortos em seus pecados e delitos, é totalmente diferente. Ou seja, pessoas que deliberadamente elas decidem por pecar, por viver na prática do pecado, por mais vergonhoso e imoral, enfim, que seja a prática, né? Ou homicida, ou enfim, e daí vai. Mas os cristãos, né, que hoje são remidos, são salvos por Cristo Jesus, né, nós não pecamos, né, por conta de que a gente deliberadamente a gente vive para pecar, para servir, né, ao Deus do pecado. Nós servimos a Deus, mas se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, que mediante o arrependimento, né, nós somos por Deus, né, ali, né, perdoados, né, nós somos lembrados de que somos perdoados por Deus. Ou seja, quando nós pecamos, no ato do pecado, né, a gente já consegue, o Espírito Santo já nos constrange, já nos confronta, o nosso semblante, a nossa percepção da vida, ela realmente ela machuca, ela fere, né, o nosso interior, né, o Espírito Santo dentro de nós, ele entristece, né, o nosso semblante, a nossa mente, o nosso coração sente totalmente pesado diante de Deus, né? E o crente, ele peca, mas ele não vive deliberadamente no pecado. Ele por Deus é disciplinado, por Deus ele é, né, levantado, ele não fica prostrado, então ele toma, né, ele retoma a sua vida com Deus e caminha para o projeto que Deus estabeleceu para ele, que é nada mais, nada menos do que se parecer, né, a imagem de Cristo, né, nas suas qualidades, no seu caráter, ser igual a Cristo. Então, a cada dia
Deus, ele nos lapida, ele vai talhar, né? A imagem é como se fosse, né, de aquela pessoa que talha, né, essas pedras que nós temos aqui em Ilhabela, as pessoas talhando aquelas pedras, né, com aquele pontalete, né, e a marreta, né, e é bem isso mesmo. Deus, ele está talhando a gente a cada dia, ele vai lapidando a gente para que a gente tome a forma, né, não mais deste mundo, mas a forma de Cristo, o caráter de Cristo, ele seja cada dia mais evidente na minha e na sua vida, ok? Então nós vamos passar aqui, né, porque o tempo ruge, meu Pai. E existem também níveis de pecado. Qual o pior pecado de todos? Né? Quais, né? Será que tem, né, esse nível de pecado, ou, né, dá para classificarmos, né, o pecado de alguma forma? E o autor aqui vai dizer o seguinte, né? A Igreja Católica Romana, historicamente, faz diferença entre pecado mortal e pecado venial, o que significa que alguns pecados são mais hediondos que outros. Pecado mortal é assim chamado porque é suficientemente sério para destruir a graça salvadora na alma. Ele mata a graça e por isso é chamado mortal. Este conceito foi rejeitado pelos reformadores protestantes do século XVI, uma vez que todo pecado é mortal, no sentido que o pecado, ele merece a morte. A punição do pecado, gente, é a morte. Olha só a seriedade que é isso. Então, se o pecado, a punição dele é a morte, tem alguém que vai brincar com isso? Tem alguém que, quando conhecendo, entendendo essa verdade, né, que a consequência do pecado, né, ele gera a morte, ele merece, né, ele tem que satisfazer essa justiça, porque Deus é justo. Então quer dizer que a gente pecar e ficar tranquilo, ou seja, não pode, né, eu quero morrer mesmo, eu quero que, sabe, né, não somente morrer aqui nessa vida, mas ter, né, a condenação eterna. Então o Evangelho, ele vem trazer isso para o ser humano, para realmente ele reconhecer o estado que ele se encontra, o estado de longe, de distanciamento de Deus, né, de poder se relacionar com Deus, por conta que os pecados, eles fazem divisão, né, que vai dizer em Isaías, né, que o vosso pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus, né, e os ouvidos estão tapados, né, os olhos, para que não possam ver, sabe? Então, né, o que a gente vai brincar com algo tão sério? Mas nenhum pecado é mortal, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, sendo este o pior dos pecados, no sentido de que ser capaz de destruir a salvação de Cristo, que adquiriu por todos para nós. Todavia, os reformadores não negaram a existência de graduações de pecado. Há mais de uma forma de se observar os níveis de pecados existentes. Então, né, nós, né, aprendemos um pouco sobre isso aqui agora, e realmente nós temos que não ter essa qualificação, né, o pecado menor, o pecado maior. Todo pecado, ele fere, ele nos fala, há um legislador, né, há um criador, né, que é Deus. Então o pecado, ele é o que, né? A lei que foi transgredida, né, a lei que foi, né, não foi cumprida de alguma forma por um legislador. Nós estamos aqui falando do legislador do universo, né, o criador de todas as coisas. Então, né, nós temos que entender essa verdade, né, de que realmente o pecado é algo que mata, e que, né, se Deus diz que é danoso e que ele é hediondo, nós temos que levar muito a sério, ok? Como perdoar a mim mesmo depois que Deus e o próximo já me perdoaram? Em Jeremias 31:34, Deus lembra o seu povo que jamais o trataria de acordo com seus pecados e suas iniquidades, pois ele já tinha concedido o seu perdão. E em 1 João 1:9, temos uma das mais graciosas promessas de Deus para os seus filhos. Portanto, se Deus, juiz da mais alta corte do universo, nos pronuncia livres da culpa, que direito temos nós de nos assentar num tribunal infinitamente inferior e em nosso coração anularmos a sentença de Deus? Embora racionalmente haja a compreensão de que Deus perdoa, emocionalmente muitas pessoas apresentam dificuldades em perdoar a si próprias. Quando isso ocorre, deve-se procurar ajuda com o pastor ou psicólogo cristão para tratar o motivo dessa atitude. Assim, o salvo usufruirá o alívio de não sentir mais culpa pelos pecados já confessados. Né? Tem pessoas que não conseguem lidar, né? As pessoas são perdoadas,
Só que ela carrega dentro de si ainda algo que, mas, poxa, como que Deus me perdoaria dessa atrocidade, dessas coisas terríveis que eu cometi, né? E elas acabam não se perdoando, né? Mas só que Deus, ele diz que, né, o sacrifício do Filho, né, do Senhor Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Então não é somente de um pecado. Por isso que não há essa qualificação, né, de um pecado pequeno ou um pecado mais, né, enfim, mais, que tem uma evidência maior, né? Nós olhamos muitas das vezes para as pessoas que cometem diversos crimes, atos, né, absurdos e, né, muitos tipo vão e já, poxa, condenam, né? E a graça de Deus, a misericórdia de Deus, como é por nossas vidas, e nós como somos chamados a exercer essa misericórdia, né? Essa graça de Deus que nós recebemos, né? Ainda que imerecedores, porque somos pecadores, Ele nos concede. Então nós temos que seguir o exemplo do nosso Pai e amar, sabe? E ter a consciência de que nós devemos imitá-lo, né? Não sermos, né, emitir o nosso juízo, né, sobre as questões, antes mesmo de amar, né, de não agir como nosso Senhor. Nosso desejo de não pecar é realmente honesto? Alguns de nós sabemos que, a fim de prosseguir com Deus, muitas vezes é preciso ir contra os nossos desejos e pensamentos, deixando a cruz de Cristo intervir e silenciar aquele apelo das nossas vontades. O autor da carta aos Hebreus nos chama a resistir ao pecado que tão facilmente nos persegue e nos adverte a tentar superar tais pecados com mais empenho. O apóstolo Paulo descreve sua experiência usando uma ilustração esportiva e nos ensina que a luta pela santificação é difícil, mas a vitória é possível. Né? O texto que Paulo vai tratar aqui, ele vai falar, né, em 1 Coríntios 9, 24 e 25, é sobre quando um atleta ele se prepara para alcançar um objetivo, ele não leva em conta, né, as coisas fúteis, né, as coisas que, sabe, não tem relevância para que ele alcance esse objetivo maior. Então, coisas que não são pertinentes, coisas que vão atrapalhar a caminhada, coisas que vão, de certa forma, não acrescentar, né, para que a pessoa alcance esse objetivo maior, que Paulo está dizendo aqui, que essa corrida, né, é uma corrida que ele, né, para uma coroa incorruptível, né, uma corrida que ele tem que correr, mas com o foco naquilo que realmente é interessante, que é Cristo Jesus, né, o autor e consumador da fé dele. Então ele, olhando para Cristo, né, atentamente, né, ele procura o quê? Se preparar, como todo atleta que se prepara para correr e para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que, né, que vai juntar poeira, uma coroa que, sabe, com o tempo, né, vai ficar para o filho, para o neto, mas chega uma época que ela vai estar lá, infelizmente, dentro de um lixo, né? E um atleta, ele consegue fazer isso, ele consegue se preparar, alcançar muitos objetivos, ter na sua mente de conquistas, de objetivos que muitos não alcançaram, mas ele pode alcançar, ele pode chegar muito longe. Então, a nossa vida cristã, ela deve ser da mesma forma. Só que Paulo vai dizer o seguinte, que nós agora, nós estamos na corrida pela coroa incorruptível. Essa coroa, ela não se desfaz, ela não tem a sua permanência, né, a sua glória, né, a sua glória, ela não é passageira, ela não é transitória. Essa glória, né, dessa coroa incorruptível, né, a qual nós hoje corremos para alcançá-la, né, em Cristo Jesus, ela é, como se fala, ela tem valores eternos. Então isso sim vale a pena. Isso sim vale a pena de eu me dedicar, de eu me posicionar, traçar as metas necessárias para que a cada dia eu me santifique cada vez mais, que eu me purifique cada vez mais e que eu me pareça, que as minhas orações elas tenham o objetivo de falar, Senhor, molda-me segundo o seu caráter, transforma-me segundo o teu Filho, Senhor Deus, que eu possa cada dia me parecer com Jesus, que eu possa cada dia mais e mais ser a expressão, a evidência viva desse Deus
que é visível através das minhas atitudes, através do meu caráter, através da minha vida. E essa vida só é possível para aquele que vai correr essa corrida. E quando a gente corre essa corrida, a gente não coloca, né, a gente vai pensar agora, né, quando Paulo ele fala sobre essas questões de, né, ali, uma analogia, né, uma metáfora esportiva para a corrida cristã, para a caminhada cristã. E nós vemos assim, né, que um esportista, isso falando de um esportista mesmo nato, né, o corredor, quando ele vai sair para uma grande corrida ou se preparar para ela, você vai ver que o corredor ele não vai pegar uma mochila, né, e colocar na mochila, sei lá, 1 quilo de açúcar, colocar uma pedra, colocar objetos pesados, né, e não vai. O atleta ele sabe que isso aí vai atrapalhar a vida dele. O atleta que tem o objetivo, tem o foco, ele vai estagnar, ele não vai ter os resultados que ele pretende alcançar com essas coisas que são fúteis, são coisas que não vai fazer eu chegar no meu objetivo, porque mochila para corredor, só se for essas profissionais, que os caras aí né, dessas grandes competições, eles levam só aquela aguinha, uma barrinha de chocolate, uma coisinha, tudo muito leve, tudo muito prático, para que eles alcancem o objetivo. E a vida cristã é a mesma coisa, né? Só que aí ele vai falar o seguinte, né? Esse pecado que tenazmente nos rodeia, né? E né, essa mochila nossa, né, tirar, né, todo pecado, todo peso, tirar aquilo que é peso da minha vida, aquilo que trava a minha vida, aquilo que é irrelevante, né, aquilo que é relevante para que eu alcance o objetivo que Deus tem, que é me fazer parecido com Ele, né? Eu devo correr a vida cristã, né, tirar, sabe, arrancar, sabe, na metáfora, né, no caso da gente, tirar essa mochila e poder caminhar, poder correr essa vida cristã de maneira que nós alcancemos o grande, né, a coroa que nos está preparada em Cristo Jesus. Porque essa é a promessa de Deus para mim e para você, né? Não é algo temporal, algo que vai se desfazer com o tempo ou vai se esquecer na história, né? Nós deixaremos um legado, e esse legado é eterno, né? Que pessoas, né, vão ver, né, o testemunho da nossa fé, o legado da nossa fé, irão, né, desfrutar da eternidade com Deus pela graça e bondade e misericórdia de Deus. Né, agora nós vamos lá, o ponto 5. Pessoas de moral muito elevada também são pecadoras? Claro, com certeza. Né? Pessoas, né, tanto pastor como teólogos ou pessoas mais dotadas de faculdades, né, mentes brilhantes, todos pecaram, né? Romanos 3:23. E separados estão da glória de Deus, né? Todos pecaram, né? E separados estão da presença gloriosa de Deus. Então todos perecem, todos precisam de um Salvador. Essa que é a mensagem. E o que significa dizer que Deus entrega pecadores às suas paixões? Né? Essa aqui é a última pergunta. O que é necessário para que o pão endureça? É o tema que da revista está dando pra gente. O que é necessário para que aquele pão que você comprou agora aqui no mercado aqui da ilha, o que é necessário fazer com que esse pão, né, eu quero que esse pão endureça? O que nós faríamos, né, numa situação dessa? Nada. Simplesmente nada. O que você pode fazer para aquele pão não endurecer? Absolutamente nada. Basta que não tomemos os cuidados pertinentes, deixando-o naturalmente no ar. O próprio ar vai fazer com que aquele pão ele fique duro. De forma semelhante, para que o homem obstinadamente endureça seu coração ao conhecimento e à graça de Deus, basta deixá-lo em seu estado pecaminoso natural. Observe que isto implica atividade e passividade de Deus. Deus está sendo ativo, porém também passivo, ok? Para não precisar fazer nada, para que sigam, né? Deus está entregando as pessoas, para que essas pessoas sigam seus caminhos, né? Sigam o coração deles, né? Que Jeremias 17:9 vai dizer que, né, corrupto e enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Né? Então Deus entrega a eles a viverem, né, confiando e entregando para confiarem e
viverem de acordo com os seus corações, né? Tá dizendo, mas eu vou seguir o meu coração, eu vou seguir aquilo que o meu coração vai dizer. E tem né, o que a palavra de Deus fala sobre o seu coração? Que ele é terrivelmente corrupto e enganoso, por conta do pecado, né? O pecado hereditário, o pecado que nós herdamos do nosso primeiro pai, que é Adão. E viver dessa forma é num tanto terrível viver dessa forma. Eu vivi muitos anos dessa forma. Entregue a mim mesmo, entregue às paixões, aquilo que o meu coração dizia que era correto e certo, e assim eu fazia e aplicava a minha vida àquilo, né? Coisas imorais, coisas totalmente, olha, vergonhosamente, não tem nem como dizer. Então, me envergonho dessas coisas. Então, é algo assim, se você está sendo entregue por Deus, né? Entregue com Deus significa, eu já entendi uma vez, uma pessoa falou para mim, um pastor, ele citando, ele falou o seguinte, né? As pessoas acham que viver debaixo da ira de Deus, ou quando Deus está irado com a pessoa, as pessoas acreditam que Deus ele envia alguma doença, que Deus vai penalizar aquela pessoa, sei lá, com algo muito grave, com uma perda de emprego, com alguma situação, e na verdade não é isso, né? Viver debaixo da ira de Deus nada mais é, assim como o exemplo do pão, né? Que ele é deixado ali e sem fazer nada. A ordem natural daquele pão é que ele vai endurecer, que no dia seguinte ele vai estar, né, cada vez mais duro, cada vez mais, mais firme, igual uma pedra mesmo. E assim é o ser humano, né? Que longe de Deus, longe da presença de Deus, ele se torna duro. Ele vai seguir os caminhos dos seus próprios corações. E aí, né, entregue a toda sorte de impureza, toda sorte de malignidade. E assim, né, a resposta pelo qual nós vivemos, no tempo que vivemos, né, como príncipe deste mundo, né, agindo, né, na nossa sociedade, nos governos, né, que nós temos, que infelizmente corrupto, aqueles que entram para viver e ensinar e viver pela verdade vão encontrar oposições e oposições ferrenhas, porque a verdade, né, defender a verdade, viver pela verdade é um princípio bíblico. Então nós temos que caminhar pela verdade, andar pela verdade. E pessoas que são entregues a si mesmas, né, para viverem dissolutamente, elas são incapazes de obedecer a Deus, elas são incapazes de frutificar para a glória de Deus. Então, que nós que temos Cristo, né, irmãos, né, é interessante quando Pedro, né, vai falar amados irmãos, é uma linguagem, né, para a igreja, né? Então eu estou falando para a igreja, né, para irmãos, para pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, né? E Deus não nos entrega a nós mesmos. É pelo fato, né, agora você deve entender o porquê, né? Quando você peca, Deus ele confronta você, ele te moe, ele aperta o seu coração, né? Aquilo te envergonha, aquilo te traz, enfim, experiências terríveis por conta do pecado, porque o Espírito Santo de Deus ele não nos abandonou e não vai nos abandonar, e isso é para aqueles que ainda não são cristãos, ou até aqueles que vivem no meio cristão, na qual também Pedro vai dizer, se eu não me engano, Pedro estava lendo esses dias, né? Que pessoas no meio deles, que andavam com eles, mas que não eram de Cristo, né, e que eram pessoas que iriam viver eternamente, né, longe de Deus, no inferno, por não quererem, né, se amoldar ao padrão de Cristo Jesus. E assim, né, a pessoa que não consegue fazer isso são pessoas que são entregues a si mesmo, ainda que andando com um dos discípulos de Cristo, aqueles que viveram de forma que andaram com Jesus, né, tiveram experiências, são testemunhas oculares da revelação, né, de Deus, e nós hoje recebemos essa mensagem de Deus, né, por conta deles que deixaram. Então pessoas que andaram lá naquela época, né, que é onde foi escrito, né, as cartas, né, que Paulo vai dizer que ele, com tristeza, com lágrimas nos olhos, ele dizia que alguns ali que não eram cristãos, mas andavam com eles, e são pessoas que eram entregues a si mesmo e não se convertiam, não tinham por ideal de vida agradar somente a Deus, né?
E assim somos nós, né? Se nós não decidirmos agradar a Deus, viver para a sua glória em tudo que nós viemos a fazer, alguma coisa vai nos tirar, alguma coisa vai nos levar para longe do Senhor, algum objetivo, algum sonho, projeto, nos tirará o foco, né? Então que a gente possa compreender, né? Essas perguntas que foram feitas, né? Perguntas sobre o pecado, e que, né, esse assunto não se esgota porque ele é muito vasto, ele, né, isso dá, acho que para a gente ficar batendo um papo até não sei que horas, porém ele é muito dinâmico e faz parte da nossa vida, e que você possa compreender essas verdades e possa, né, firmar cada dia, né, um tijolinho ali é colocado para que essa base ela se torne, né, essa base firme, forte, que o Senhor Jesus Cristo quer que ela seja. E eu creio que é o projeto de Deus para as nossas vidas, e que uma base feita, né, a conhecimentos bíblicos que são reais, são puros, né, não há leviandade em anunciar, né, o Evangelho, nem deturpando, né. Então, quando as pessoas se preocupam realmente em basilar, né, dar bases concretas, né, para a igreja, esse é o projeto de Deus, ao qual eu quero e desejo estar inserido, né? Uma igreja que tem bases sólidas e que cresce saudavelmente, que é o projeto de Deus para cada um de nós, que possamos ser crentes saudáveis, ok? Que Deus abençoe a sua vida, né? O vídeo fica longo porque o assunto é muito vasto, mas você que permaneceu até o fim, né? Eu quero, né, te agradecer pela paciência de me ouvir, e que eu sou um lutador, eu sou, né, também como você, né, nós estamos em guerra contra o pecado, ok? Você não está sozinho, né, você que é homem, que nós passamos também as mesmas lutas, e possamos em Cristo Jesus, com as bases que Ele tem nos dado, podermos vencer. Deus te abençoe e te guarde, meus irmãos. Amém.